Para você que está ligado aqui no Bola Não Para, seja bem-vindo. Eu sou o Fred Júnior, jornalista esportivo. Na Jovem Pan eu trabalhei de 99 a 2017. De 2002 a 2015, de 2002 até 2017 foi por 15 anos, fui o setorista do Palmeiras. Acompanhei muito e quando começou as coletivas eu fui para o lado da cobertura política do Palmeiras, né? Então a gente traz muitas informações de bastidores, não só do dia a dia do futebol, mas também de bastidores. E na semana passada a oposição definiu o Savério Orlandi como candidato da oposição. Então hoje o jogo já está montado. Leila Pereira versus Savério Orlandi. Claro, Leila Pereira favoritíssima, eu sempre brinco, sempre falo. Ela dormindo, ela nanando, ela será reeleita presidente do Palmeiras. Mas eu percebi aqui no meu canal, e claro, a situação muitas vezes não fala, não deixa de falar. A Leila Pereira é só às vezes em coletiva, não tem exclusivos, é difícil ela conceder entrevistas exclusivos. Estou à disposição, mais uma vez, me coloco à disposição sempre, não só dela, do Buozzi, do Maurício Gagliotti, de quem quiser aí da situação. Tenho procurado muitos da situação, mas poucos querem falar. Uma pena. E a oposição participa, é natural, e dá mais condições de poder fazer alguma coisa. E eu percebi no meu canal a movimentação de muita gente procurando. Eu fiz algumas entrevistas com o Savério já. Como setorista do Palmeiras, conheci o Savério, ele como diretor de futebol do clube. Então eu tive um contato, e tenho até hoje com o Savério, a gente conversando de futebol, de outros, de Palmeiras, de situações, de mudanças aí de administrativas de futebol, né, SAF, tudo. Sempre conversei muito com o Savério. E ele conversou comigo e já me deu algumas entrevistas. Então, 3 entrevistas que eu fiz, das últimas, estão sendo muito acessadas aí no meu canal e eu fico muito satisfeito, fico feliz, porque são pessoas querendo saber um pouco mais sobre o Savério Orlandi. Então eu vou aproveitar aqui para você acompanhar 3 trechos tirados de cada uma dessas entrevistas que eu citei. A primeira foi quando o Savério Orlandi tinha um desejo, quando Leila Pereira foi candidata à presidência, na sua primeira vez, agora vai ser candidata à reeleição, na sua primeira vez, o Savério tinha mergulhado para estudar estatuto, estudar a política do Palmeiras, estudar o clube. Ele queria ser candidato à presidência. Ele estava meio que se fosse um lobo solitário, né, um frango atirador, meio que sem apoio. Ele ficou aguardando o apoio da oposição. Esse apoio acabou não chegando. E o que aconteceu? Pela segunda vez consecutiva, o Palmeiras não teve um candidato à oposição. Já não tinha sido na reeleição do Maurício e não tinha sido também da Leila Pereira na primeira vez. Então vamos ver aqui o que o Savério já estava se planejando e o que o Savério já falava de assuntos envolvendo já a participação de Leila Pereira como conselheira, que até hoje são alvos de discussão sobre conflito de interesse, sobre tudo que vai acontecer e cercando o Palmeiras com a gestão da Leila Pereira. E até esse temor que existe no clube, né, de que não pode se manifestar pode ser processado. Existe aí, pelo menos os comentários que aparecem, é que existe esse temor de as pessoas serem processadas, serem retiradas aí de cargos, de funções, se podem opinar de maneira contrária ao que pensa a atual gestão. Então, vamos conferir essa parte do Savério Orlandi. Essa entrevista foi lá na CESP, na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, quando eu conversei com o Savério, quando ele queria ser candidato à presidência, exatamente há 3 anos. Então vamos ver e ouvir aí o Savério Orlandi. Sabe, o Savério, o que me causa, assim, surpresa, eu acompanhei bastante os bastidores, eu continuo acompanhava muito mais próximo, né, em virtude da cobertura que eu fazia na Jovem Pan na época, mas continuo acompanhando o clube, voltei a acompanhar agora pela Rádio 9 de Julho com o Alex Miller, eu sou setorista do Palmeiras num programa. Você está dizendo aí, se preparou, fazia parte aí do COF, já foi diretor de futebol, ou seja, você tem vários requisitos que naturalmente o seu nome, poxa, ele quer, então vamos em nome do Savério, vamos no nome do Savério. Por que não isso, Savério? Porque, não vou falar dúvida, mas por que o seu nome não vira algo já resolvido? Poxa, porque, com todo respeito, Savério, assim, até por acompanhar, estão acabando as lideranças no Palmeiras. A gente vê poucos nomes surgindo ou com possibilidade de fazer algo pelo clube que esteja fora da situação. A gente não vê pessoas aparecendo, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero entrevistar, pelo contrário, né? Então, assim, por que você não o seu nome já não é ponto pacífico? Pô, ele quer, está preparado, já teve experiências, por que não é o seu nome já escolhido? Por que tem toda essa dificuldade para
já definiu o seu nome, Savério? Olha, Fred, eu diria para você o seguinte, porque existem outros nomes. É verdade que houve um processo de inibição de formação de novos quadros, novas lideranças, né? Mas existem nomes que teriam condições, nomes mais antigos, né? Com relações mais já de longos anos com o clube, né? Pretéritas, e outros mais novos, mas quadros que estão se forjando. Acho que em relação ao meu nome, existe uma situação que tem que ficar também clara para todos, porque eu tenho muita consciência dela, muita consciência mesmo. Claro que ninguém tem unanimidade, todo mundo tem restrição, e a gente nada mais é do que o somatório dos nossos erros e acertos, né? E eu tive, ao longo desse período, né? Até você fala do COF, por exemplo, para não ficar muito ligado no futebol, né? A gente num primeiro momento, foi muito questionado a decisão que nós tomamos lá de recomendar a diretoria, então Paulo Nobre, a que não aderisse ao Profut, porque nós não vimos. E o pessoal não entendia isso. Então, assim, em todo momento você sempre vai ter esse tipo de interpretação. Mas eu acho que, sob o aspecto político, Fred, o natural é o grupo urgir entre os seus pares, né? Primeiro através da pessoa do líder, o líder não quer ir, alguém aqui tem interesse e tal. Então, ela parte de dentro do grupo, né, para depois ela ver se ela tem aderência dos demais e aí num processo político natural, que não é o meu caso, porque eu hoje não estou diretamente ligado a nenhum dos grupos, né, sobretudo esses dois, né, o do Mustafa, por exemplo, eu jamais fiz parte de alguma chapa do Mustafa. Nas vezes que eu fui eleito, ó, em breve histórico, se me permitir, situar, independente disso que eu vou falar rapidamente, mas para situar, o mais natural, então, quando você está ligado diretamente a um grupo, esse grupo vai urgir escolhe o nome. Que não é propriamente o meu caso. Então, assim, eu procurei um caminho de construção ao longo desses 20 anos e que acabou por questões que eu planejei, que eu intencionei, ou também por circunstâncias, me levando a consolidar essa situação de independência. Que pode parecer uma bobagem, mas é verdade. Foi assim que funcionou. Eu entrei no Palmeiras pela UVB, na época que era o Pescarmono, o Serafim, as grandes lideranças, o Gilberto Tipulo e o Luiz Carlos Granieri, o Dr. Luiz Wallace Nigro, ainda vivo também. E as minhas primeiras eleições, 2001, 2005 e 2007, inclusive essa foi aquela primeira para o mandato tampão, que depois alternou, eu entrei pela UVB. Era um grupo menor, era aquela época que falavam que a gente cabia dentro de uma Kombi e tal. Então era um grupo diminuto, né? O único compromisso que nós tínhamos era entre nós mesmos e tal. Depois veio a diretoria de futebol. Que teve a origem ali do Muda Palmeiras, né? Foi isso. Que teve a origem com o Muda Palmeiras, que na época até eu estava no meu primeiro mandato e recebi um convite muito honroso do Muda Palmeiras para concorrer à vice-presidência do Conselho Deliberativo, na chapa encabeçada pelo Dr. Francisco Hipólito, pelo Chico Hipólito. Perdemos, né? Mas enfim... E aí, depois da diretoria de futebol, e sobretudo por aquele término, né, e a circunstância que se deu aquele término, eu acabei ficando um pouco sem espaço para concorrer à reeleição pela UVB, foi formada a chapa Academia, e eu concorri em 2011 e 2015 pela chapa Academia. A chapa Academia que depois viria a compor a diretoria do Paulo, né, e hoje muitos quadros fazem parte do grupo, que é aquele grupo de origem do Paulo, que era os Verdes Escuros, que começa lá atrás, quando o Paulo concorreu à vice-presidência do CD em 2003 também. Inclusive que tinha na origem já o Genaro e nomes que estão muito ligados a ele. E ao longo desses anos, depois vieram as eleições para o COF, eu fui eleito 4 vezes para o COF, Fred, que é uma eleição muito difícil. 2 delas eu fui o candidato mais votado, tive a votação em primeiro lugar. Participei desde a minha primeira gestão até a última, a mais recente, comissão de reforma estatutária, todas as comissões de reforma estatutária que tiveram no clube. Então, isso acaba... Aliás, até conversei com o Savério, numa entrevista, a gente falou, lembra, sobre o estatuto, sobre... Lembra que a gente conversou? Que nós debatemos sobre isso, acho que uns 3 anos atrás que eu tive com você. Então, esse trabalho, essa movimentação acabou me conduzindo a uma situação de manter contato com todos os grupos e todas as correntes. E de fato isso é verdade. Eu falo com todos no clube, sem exceção, a qualquer momento, né? Claro que tem as circunstâncias, é um grupo que apoia esse, aquele, mas eu não tenho problema nenhum. Então, assim, eu cheguei numa condição realmente de uma certa independência, mas que, se por um lado é bom para a tomada de decisão, porque te deixa mais à vontade para suas convicções, mas por outro lado realmente falta aquele impulso que te leva. Então é natural
não é tão óbvio, e pode até parecer, eu te agradeço pela sua colocação, mas assim, primeiro você precisa também ver dentro dos quadros. Então, por exemplo, no caso do grupo do Paulo, do Genaro, que é um amigo querido, né, do clube, fora dele, o Genaro, por exemplo, era um candidato natural. Já tinha sido a última? Já tinha sido a última, né? E ele me confidenciou pessoalmente que não tinha intenção. Eu conversei com ele algumas vezes, desde o ano passado até aqui, mas agora, mais recentemente, o grupo voltou a indagá-lo a respeito disso, porque é natural, como acontece também com o grupo do Mustafa. Mas você acha que, por exemplo, no caso do Genaro, aquela punição que ele sofreu, onde ele foi limitado a só comparecer ao clube nas reuniões do conselho, o cara não podia frequentar o clube, só apenas isso, né? Por algo que, da proposta lá, da parceria, do futebol, que foi explicado, a condução, não sei se foi legal ou não, a forma como foi feita a punição ao Genaro pareceu muito mais, na minha opinião, né, um revanchismo do que realmente algo, olhando o estatuto, olha, putz, ele fez isso aqui errado aqui, ó. Tem que punir. Tinha muito mais uma questão, você quis sair contra, agora vamos dar uma segurada em você aí. Porque meio que deu a entender naquele momento isso. Você acha que de alguma forma isso também não chegou a dar uma segurada no Genaro, a querer ser candidato de novo, ou você acha que não? Eu acho que sim, mas no sentido de que ele pessoalmente ficou muito magoado com a situação e não está disposto, ele ainda não recuperou uma condição. Fred, veja, o que aconteceu comigo na minha saída da diretoria de futebol em 2010 também foi algo... aquela mudança... muito abrupta e assim, do dia para a noite eu recebi no meu escritório profissional a limpeza das minhas gavetas, sabe? Não foi uma coisa... Foi... então, aí entrou o Salvador Gupalaia, Pescarmona, toda a turma. Por mais lícito que tenha sido o movimento, mas o fato é que ele cria um desconforto, né? E no Genaro, eu sei disso porque foi uma injustiça. Foi uma situação vergonhosa. Não foi uma situação... Mesmo as pessoas que, pela circunstância, forçados por uma questão política, não votaram com convicção em punir o Genaro. Porque eu também não vou entrar no mérito, mas independente da questão se ela é relevante ou não, se ele merecia ou não, o fato é que, primeiro, ele tem uma extensa ficha de serviços prestados para o clube, e em segundo lugar, estatutariamente não tem amparo para punir ele nessa condição. Sim. Sei lá, quem sabe uma advertência por algum motivo, mas enfim. Então isso inegavelmente trouxe a ele um desgosto, um dissabor, que num primeiro momento a pessoa não quer. É claro que ele vai passar por uma condição e daqui a uns anos ele vai se fortalecer novamente, né? Mas eu acho que isso pesou, assim. Ele, sabe, a pessoa não quer passar por isso e ver que esse assunto volte, seja recorrente novamente. Porque vai voltar. Porque ele sabe disso. Exatamente. E até isso, Savério, você não teme que algo possa ser feito? Você vira vidraça de pedra, vira vidraça, assim, de tentarem pesquisar. Você sabe como... A Leila falou no discurso dela. Agora que eu sou candidata, vamos pesquisar minha vida. Se alguém tiver alguma dúvida, falem comigo diretamente. Ela falou isso, tá na rede social dela, tá no Instagram dela, lá inclusive. Você não teme isso, por exemplo, caso você seja confirmado que você seja o alvo agora para tentar impedir um crescimento de um Savério que possa fazer frente nesta eleição? Você já pensou nisso? Poxa, posso ter dor de cabeça? Fred, excelente pergunta. Eu vou te dizer, eu não temo. Desculpa novamente o lugar comum. Tá. Dizer, primeiro porque quem não deve não teme. Eu não tenho nada que eu vá buscar que possa... claro, nada te preocupa que possa... Exatamente. Tá. É claro que assim, nós somos as nossas circunstâncias, né? Com erros e defeitos, sim, todo mundo tem. Mas assim, eu não tenho nada, então estou muito, muito tranquilo com relação a isso. Mas assim, pensei muito no assunto, e quando eu falo com você em processo de preparação, o processo de preparação envolve também formas de neutralização de coisas que hoje, de forças que já existem, um trabalho que eu estou fazendo há 2 anos também, em algumas situações, e nesse ponto também de identificação dos problemas, onde você pode ter problema. Então assim, dentre os meus papiros, né, e sobretudo nesse período de isolamento e tudo mais, mas fazendo uma matriz do Savério, da Leila, né, que era quem eu estava considerando e tudo mais, e também essas situações em termos de oportunidades, ameaças, mas isso é inegável, isso para mim está na ordem do dia. Eu só quero saber quantos processos eu vou ter.
Porque, por uma questão até simples, ela já deu sinais que é a forma que ela age. Ela foi minando lideranças do clube, né? Ela foi galgada. Só lembrando, ex-presidente Mustafa Contursi a indicou, hoje são inimigos, inclusive com processos na justiça. Arnaldo Luiz Tironi, que foi outro que apoiou tanto a esposa como o marido, o José Roberto Lamacchia, também com processo na justiça. Teve mais gente, o Genaro com problema no clube. O Genaro, E antes até, no momento anterior, o próprio Paulo Nobre, ainda no curso da gestão. Porque o Paulo Nobre, a gente tem que lembrar que quando a Leila chegou, em 2015, eu estava iniciando meu segundo mandato no COF, eles viveram uma lua de mel por meses. Sim. Uma lua de mel com odes, elogios. Mas que qualquer coisinha já era motivo. Um exemplo, tinha aquele bicho gigante lá na entrada do estádio. Ah, não tá o nome da Crefisa, a camisa não tá escrita alguma coisa, tal. Iam lá encher, conversar lá com o Paulo, reclamar. Isso. Entendo, é o patrocinador, tá colocando dinheiro no clube. Mas eram coisinhas que iam minando já a relação. Fred, vamos lá, desculpa derivar, mas nessa questão específica é o seguinte, ali era a crônica da morte anunciada, né? Porque eles viveram de uma lua de mel, né? Eu confesso que eu até via ela de uma forma meio artificial, sabe? O maior presidente do mundo, por isso que eu tô aqui, vamos ajudar ela. Então, assim, não havia sabe, uma questão de um firme propósito, uma coisa mais assim. Mas, e aí, o relacionamento começou a se deteriorar com muita rapidez. E aí ele começa a ter essa exteriorização com alguns episódios. Esse do porco drone lá, que não levava o nome, foi o primeiro. Trouxe um desconforto. Isso era agosto ou setembro de 15, eu acho. Aí, em seguida, tem o episódio da camisa, né? Que ela é consultada, que eu acho que ali o Palmeiras errou. Isso realmente não podia ter acontecido, não era o momento. Como ela também errou, no momento que ela abordada em Nova York, antes de se situar, entender, já disparou contra o Paulo. E aí ela perde a razão, porque ela ofendeu o Paulo. Sim. E aí, em seguida, vem o episódio da Copa do Brasil, outra camisa, e aí realmente... E culmina na saída do Paulo quando, em relação... Esse foi o último episódio, quando ele faz a carta. A carta para glosar o registro dela. Esse é o último episódio, que fica no colo do Maurício, que o Maurício assume. Que fica no colo do Maurício, né? É importante também a coletividade entender, né? O pessoal fala muito dessa questão do Maurício e tal. O Maurício, no momento anterior, no momento que tem essa ruptura, por conta desses episódios que falamos, o Maurício acaba sendo jogado no colo da Leila, porque ele passa a ser o interlocutor. Exatamente. Com ela, para negociar contrato. Era ele que falava. Era ele que falava. O Paulo não conversava mais então com foi eles. natural. E aí, quando ele se viu diante desse cenário, na passagem, né? Eu acho que nós temos que ser justos, sabe? Aliás, o Paulo Nobre, nessa época, vou até confessar, ele estava participando do programa aqui na Jovem Pan e na sequência veio a carta, no mesmo dia. E ele falou que ia ter ele não falou que era, mas que ia acontecer alguma coisa. E na sequência aparece a carta, ele não reconhecendo em relação à tentativa de registro da Leila para ser conselheiro. Eu acho que houve exagero de lado a lado. Eu acho que esse é um episódio que realmente... todo mundo perdeu, né? Todo mundo perdeu. Agora, acho também, Fred, que é um episódio que está superado. Eu vejo que esse assunto as pessoas às vezes tratam ele de forma recorrente. Na minha visão, é um assunto que está superado. Gostemos ou não, o fato é, o ex-presidente deu uma carta. O Palmeiras tem histórico de atestações serem feitas por carta. Eu não estou entrando no mérito, eu estou falando do formato. Então, para mim é um assunto totalmente superado, né? Eu acho que... E o Conselho aprovou, né? Sim. Então, muitas pessoas falam, mas a justiça não vai entrar, os juízes não costumam discutir questões que a gente em direito fala interna corporis. Se internamente decidiram que sim, eles não vão... O Conselho, então assim, para mim é um episódio superado, eu também não acho... Não é esse o foco, né? Porque ele é muito recorrente, as pessoas... Mas é importante, sim, só para fazer essa linha, do sentido que a gente estava falando, de que as pessoas que foram próximas dela hoje não estão mais. Tirando, assim, o atual presidente Maurício Gagliotti, né, que está na gestão junto com a Leila como conselheira e patrocinadora, junto com o marido José Roberto Lamacchia, o Serafim Del Grande. Mas se a gente pensar nos outros que nós citamos aqui, todos eles são adversários, para não falar inimigos. Ou até inimigos. Então. Então, por isso que eu falei, perguntei para você, será que você não teme isso, Saber, que possa acontecer isso com você? Porque
como você disse, e é o que a gente vê, é uma forma de atuação, certo ou não, a gente pode até discutir, pô, é legal ou não é legal fazer assim, mas é uma forma de atuação que eles têm feito dessa maneira recorrente, com quem se coloca contrário às ideias deles. Não, então, aí voltando até, porque eu acabei derivando um pouco, mas voltando realmente ao que você indagou e eu estava te falando. Também fez parte, eu sei que isso vai acontecer, vamos lá, objetivamente, eu sei que isso vai acontecer. Como eu me preparei para isso? Hoje, eu tenho uma assessoria jurídica específica para a área civil, contratual e tal, e tenho uma assessoria na área criminal, que já sabe que deflagrada a campanha amanhã, eu sendo escolhido, ele vai passar a frequentar a delegacia de polícia toda semana. Porque a cada coisa que eu falar, eu vou ser demandado por ela. Isso é uma questão que está dentro da minha conta. Eu, em exercícios pessoais, comigo mesmo, sempre falo, eu tenho que me policiar com determinado... Veja, não vou me tolir em nenhum momento, e nem me privar a falar o que... Você pode escolher as palavras. Escolher as palavras e ver, porque assim... Para evitar uma dor de cabeça. Exatamente, que ela vai pegar no detalhe. Agora, tenho muita tranquilidade. Sim. Porque fora do Palmeiras... Não tem nada que me desabone, eu estou muito tranquilo, né? Claro que pode aparecer, isso aqui, aí você vai lá dar uma explicação, mas não tem nada, né? Pelo menos que eu me lembre. Se alguém tiver algum favor, eu estou à disposição. Eu sempre sou um homem da conciliação. Sim. E dentro do Palmeiras especificamente, eu também tenho alguma tranquilidade, primeiro por tudo porque a minha história lá nesses 20 anos eu conheço ela bem e tenho muita tranquilidade em relação a ela, sempre com convicção do que eu fiz, das escolhas que eu fiz e das votações que eu participei e assim por diante. E em relação especificamente a ela, eu conheço ela no nascedouro, no dia que ela chega com aquela história, né, que ela diz que ligou, né? Ela falou que ligou num sábado. Ido, né? Porque já era sócia do clube, ela não precisaria ter ligado. Ela falou que ligou num sábado, aí não tinha ninguém no marketing para atender, aí falaram, não, liga na segunda, tal, que ela queria patrocinar o Palmeiras. Então, desde esse dia, passando por tudo, quando ela fez o primeiro aporte, quando ela fez isso, então, toda essa história, o processo de cooptação política dela através de diversos meios, tudo isso eu conheço. Então, eu vou ser o maior defensor de mim mesmo nesses ataques, porque eu vou saber, né? E eu vou me valer do colega criminal quando a coisa engrossar um pouquinho, né? Muita gente tem receio disso, sabia? Eu sei que tem. E ela afastou porque uma coisa, por exemplo, o presidente Mustafa essa semana teve uma vitória judicial contra ela e ele também... Em Brasília, né? No caso que se era doação ou foi empréstimo... Ou empréstimo para o sindicato. Para o sindicato do Nacional dos Clubes. E aí, mais uma vez, ganhou em Brasília, que foi considerado doação, porque o ex-presidente acho que tem provas que mostram que ela doou o dinheiro. Que ela doou o dinheiro. Tá. Então, assim, ele tem mais estofo para aguentar, mas nem todos. Porque foi parar em Brasília, né? Porque parece que ela foi perdendo em todas as instâncias e recorreu até Brasília. Ela teve uma reversão no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas depois Brasília reformou, né? Tá. Por coincidência, até no dia do julgamento, terça-feira, eu estava no STJ, não por isso, por uma questão da minha vida profissional, mas por uma coincidência. Mas assim, muitos acabam se inibindo com isso, claro. Muitos mesmo. O cara fala, não vou querer ter uma dor de cabeça. Porque o cara tem que contratar advogado. Eu que estou no dia a dia, né? A gente sabe como funcionam as coisas, mas assusta um pouco. Ninguém quer ter um processo criminal. Sim. Né? Então, Mas existe, porque assim, eu perguntei pro Paulo e eu vou aproveitar e já perguntar. As pessoas têm medo dela, não tem, Saverio? Muitos têm. Porque ela vem com essa forma ostensiva, né? Fred, veja, no momento que ela vem e começa a derrubar as lideranças, e num processo muito rápido, e um processo de cooptação ampla por diversos meios, né, que ela tem feito, e que é o, né, no clube, a gente tem que reconhecer, gostemos ou não, mas foi isso que aconteceu, né? Porque assim, a relação é muito interessante. Uma vez eu vim conversar com vocês a propósito da conversão dos contratos. Sim. A mudança, se era doação, também é outro assunto. Doação, que era o dinheiro que o aporte financeiro que a Crefisa fez para a contratação de jogadores, que depois virou débitos ao Palmeiras. O Palmeiras tem que pagar. Isso, numa conta de empréstimo. Mas assim, desde o início, até anteriormente a isso, o clube, se criou no clube, num primeiro momento,
um deslumbramento e uma questão. Não é que se criou uma relação de dependência, porque fala assim, o Palmeiras tem independência. Não é. O Palmeiras e muitas pessoas que estão no Palmeiras se sujeitaram, se colocaram nessa situação. Eu tentei falar muitas vezes e tenho, de novo, muita tranquilidade para tratar do assunto, porque eu falei com o Paulo, falei com o Genaro, com o Maurício, então vice-presidente. Falei, gente, nós temos que entender que isso é um jogo de ganha-ganha. E desde o início foi um jogo de ganha-ganha. A Crefisa se incrementou demais. Aumentou os seus números, a faculdade cresceu. A faculdade foi catapultada. Sim. A instituição financeira, ela teve um incremento. A instituição de ensino, ela teve uma transformação de uma faculdade menor para uma universidade do tamanho da Uninor, desses grandes players da área de instituição de ensino, né? Agora ela está vindo na área de saúde. Porque a grandeza do Palmeiras e essa oportunidade que tem nas relações mais contemporâneas, que permitem ao patrocinador explorar essa capilaridade, fidelizando a torcida, é algo que não tem preço. Então a relação ela foi de ganha-ganha desde o começo. Né? É importante. Veja, Fred, ela tem a propriedade de todas as propriedades e marcas de divulgação. Você vê que atletas divulgam produtos dela. Toda a propaganda é dela, não há qualquer outro anunciante. Então, assim, isso tem um preço também. Claro. E até sobre isso, né, Saverio? Ela se tornar presidente. Já disse que vai pedir licença das suas funções e tal. Mas não há um conflito de interesse, Saverio, na sua avaliação? Presidente que é patrocinadora do clube. Até que ponto não há um conflito ou até que ponto há esse conflito de interesses? Olha, Fred, vamos falar do conflito. Depois, eu não sei se você vai abordar, mas vamos falar também de uma eventual saída dela. Sim, porque isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Mas assim, com relação ao conflito de interesses, de novo, cada um pode ter a sua opinião e nós devemos respeitar todas. Claro. A minha, com convicção, eu vislumbro muitos conflitos de interesse. Conflitos internos, que eu trato eles como domésticos, ou seja, do portão para dentro, e alguns do portão para fora. Tá. Então, assim, na medida, eu não sei se ela vai se afastar ou se ela não vai, tal, e eu até falei recentemente, até para alguns apoiadores dela, companheiros nossos e tal, e falando, porque assim, no final do dia nós estamos lá pelo bem do Palmeiras. Sim. Eu falei assim, olha, eu acho que deflagrada a campanha, ela vai ter um pouco de dificuldade nas explicações, então talvez fosse mais interessante a ela, diversamente do que ela faz conosco há muito tempo, né? A Leila faz isso, a gente tem que respeitar também. Deixa eu voltar e te cortar, porque a gente vai pro intervalo também, mas rapidinho. Quando ela fala na rede social, gente, se tiverem qualquer problema, é só vir me procurar que eu tiro todas as dúvidas. Não é bem assim, não, sabe? Não é bem assim. Eu, por exemplo, jamais tenho acesso a ela e sei de pessoas que não têm acesso a ela, que ela não vai falar mesmo. Mas assim, é natural que eu falo para essas pessoas assim, às vezes seria mais legítimo, mais coerente e mais correto, por que não dizer, com o Palmeiras, que ela admitisse sim a existência dos futuros e dos potenciais conflitos e desde logo numa campanha eleitoral propusesse a forma de mitigá-los, do que negá-los, como ela faz, não vai ter, não é verdade. É óbvio que vai ter. Então, quando você fala doméstico, você tendo uma condição de conselheira e futura presidente, credora do clube da quantia elevada, 150 milhões, patrocinadora do clube, com quem você vai sentar dos dois lados da mesa para negociar um contrato, financiadora da torcida organizada, é impossível você falar que não há. Qualquer regra de conformidade de governança vai identificar. Do muro para fora também. Ela amanhã mandatária do Palmeiras, ela vai sentar na mesa da federação, órgão da qual ela é filiada, a CEP, e a empresa, o CNPJ dela tem interesse contrário, porque o patrocinador da federação é concorrente dela. Sim. Nas futuras mesas de negociação, outro assunto, não sei se vai se abordar, mas da mudança do futebol brasileiro, a liga, o clube empresa, isso, aquilo, nas futuras mesas de negociação, onde o Palmeiras deve, na minha visão, exercer um papel de liderança, de protagonismo, pelo tamanho que tem e pela condição que experimenta hoje, ela vai ter conflito, porque seguramente eles vão caminhar para longe do produto envelopado e da detentora dos direitos de transmissão hoje, enquanto ela, no CNPJ, é anunciante lá. Então, assim, Fred, e eu tenho, para finalizar essa parte,
uma vivência grande no mundo corporativo, sobretudo no segmento de construção civil e tal. Eu sei o que é fusão, aquisição, compra, controle e tal, conflito. Você não está falando a boca para fora, tem um conhecimento. Não estou falando com muita tranquilidade, com muita propriedade disso. Eu tenho convicção. Vocês viram aí o Savério, aí ele queria ser candidato. O que aconteceu? Acabou não sendo candidato, como eu expliquei, não foi. E aí depois, tempos depois, ele foi lá no estúdio da Mídia do Brasil, onde era o canal K. Hoje gravamos o programa Bola Não Para a Live TV. E ele foi lá para falar sobre isso. Ele estava deixando a oposição, porque ele ficou chateado, não o apoiaram. Ele tinha se preparado, não deram atenção, ele não se candidatou, não teve apoio, porque não adianta se lançar sem apoio, você não sai do lugar. Não teve esse apoio e ele fala sobre isso. Então vamos ouvir aí o Savério Ver, falando da gestão atual do clube, já da Leila já como presidente, e também desse fato da oposição, onde ele ficou desgostoso e pensou aí exatamente não ter mais essa ligação com a oposição. Vamos ver aí mais um trecho para você conhecer um pouquinho mais do Savério Orlandi. Savério, é bem direto para você. Eu te conheço há bastante tempo. E sempre foi muito elogiado a sua personalidade de liderança, de ser um estudioso, né? Não só do estatuto, mas dos meandros da política do Palmeiras, que não é fácil. Parece que é simples, mas não é fácil, não. Por que você não consegue, por exemplo, emplacar, no sentido do Savério, assim, tivemos agora a candidatura à presidência do Conselho. Por que não foi o Savério Orlandi? Você tentou, e a gente conversou sobre isso, ser candidato à presidência na última eleição, onde a oposição não colocou candidato no final, e a Leila concorreu só ela, chapa única. Por que o que você observa que você não conseguiu emplacar, mesmo muita gente, a gente conversa com vários conselheiros, não, o Savério é um bom quadro, é um bom nome, é importante, um líder importante. Você é elogiado, ou é um elogio só da boca para fora, Savério? Fred, é uma pergunta excelente. Eu também tenho feito minha autocrítica e tenho pensado muito a respeito, né? Sobretudo porque agora eu pretendi também concorrer à presidência do CD. Eu acho que tem pautas importantíssimas no CD para esses próximos anos, né? O Palmeiras precisa... E quando se fala de pautas importantes, não é assim, rever o estatuto, fazer reforma. Não é propriamente isso, são outras coisas, né? A gente pode até falar disso a respeito. Mas eu acho assim, eu na origem... Quando eu cheguei, como eu disse há pouco, há 22 anos atrás, era do grupo da União Verde Branco. Que é liderado pelo Vladimir Pescarmona. Atualmente. Sim. À época, não. À época, a liderança era do Serafim Delgrande, do Gilberto Tipulo. O Beluso participava também. O presidente Beluso veio depois. Sim. Veio depois. Pelo Portela, né? No âmbito do Muda Palmeiras. Sim. Né? Sim. Isso já em 2003. Tínhamos ali o Francisco Hipólito, finado, Dr. Luiz Wallace Negro. Quadros excepcionais. Sim. E depois da minha passagem pela diretoria e a saída na forma que foi, né, em 2010, eu acabei ficando um pouco sem espaço na chapa UVB e voltei a concorrer pela chapa Academia, que foi uma chapa recém-feita, e que é essa chapa hoje que tem uma incidência, que ela parte já de uma divisão interna. A minha eleição para vitalício, em 2016, acabou trazendo algum constrangimento para o pessoal dessa chapa, porque se dizem contra os vitalícios. Sim. Muito embora, na ocasião, de 33 nomes, eu tenha falado com 31 que entenderam que eu deveria concorrer à vitaliciedade e que deveríamos jogar a regra do jogo, que era vigente à época. Mas talvez a falta de um grupo propriamente para me galgar tenha sido um problema. Por isso até que eu acho que é importante rever, e conversei muito recentemente com o Genaro Marino, que hoje é o interlocutor do grupo do Paulo Nobre, com o próprio Vladimir Pescarmona, com o Nobu, que é do grupo dele, com o próprio Mustafa Contursi, entre outras lideranças, sobre isso. Falei, eu acho que é o momento de eu me reposicionar e entender um pouco por que isso acontece, né? Porque eu fico com, às vezes, Fred, com um sentimento de frustração. Porque eu sou palestrante na COGEAI, da PUC, na extensão da PUC, no Mackenzie, no IBDD, na Casper Libero, as pessoas querem me ouvir. Eu sou colaborador do site jurídico Migalhas, na coluna Meio de Campo. As pessoas querem ver o que eu escrevo, o que eu falo. Eu participo da ABEX, que é a Associação dos Executivos de Futebol, e as pessoas querem ouvir a minha opinião, querem que eu esteja presente. E o Palmeiras não quer aproveitar esse conhecimento. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou uma pessoa que vem se preparando. E, de fato, eu tenho uma disciplina muito grande. A minha ligação, a minha atuação, é a palavra correta, no futebol, é institucional.
Apesar de eu ter toda essa gama, essa variedade. Mas é sempre institucional. Eu não vivo do futebol e não recebo nada pelo futebol. A minha vida é advocacia privada e tal. Então eu acho assim, eu tenho esse sentimento às vezes, né? Outro dia me perguntaram, pô, mas você ficou magoado por ter sido preterido? A mágoa passa, você fica chateado, 2 dias depois... Vida que segue. É vida que segue. Mas essa frustração, né? Aí, poxa, a gente vivia uma situação... Talvez já tenha comentado com vocês, esdrúxula, há 3 anos atrás, no ano anterior à pandemia, ainda na gestão do presidente Maurício, em que havia uma ação judicial contra a Sociedade Esportiva Palmeiras e que eu fui testemunha para o Palmeiras e ali no átrio do fórum, as testemunhas contra, em desfavor ao Palmeiras, eram diretores dele. Então, claro, nunca vou me furtar a comparecer e ajudar o Palmeiras. Mas não faz o menor sentido. Sim. Naquilo que eu poderia justamente contribuir, efetivamente, pelo conhecimento que eu tenho, de novo, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu venho me preparando, né? Então, vamos ver, eu acho que talvez seja o momento até de eu esperar um pouco, eu tenho aí meus 52 anos, ainda tenho uma vida lá dentro do Palmeiras, em algum momento eu vou ser aproveitado, né? Eu espero que assim seja. Savério, você, nessa parte a gente vai colocar a última eleição da Leila presidente, agora no Conselho Deliberativo também, você esteve ligado à oposição. Ligado, a gente fala no sentido assim, para você viabilizar a sua candidatura, você se juntou à oposição, sendo que você sempre trabalhou de uma maneira, a gente pode colocar, independente. Passou aí a eleição, você não conseguiu ser candidato agora de novo, mais uma vez. Você está se desligando da oposição, vai procurar o seu caminho, vai esperar um pouco mais? O que você vai pensar a respeito, Savério? Não, eu deixei muito claro para as lideranças desse grupo, né, sem ser repetitivo, que tem esse casamento imperfeito, que em função disso, que na minha visão acaba se perdendo muita energia e nada de muito edificante, palavra que eu já usei, mas é essa palavra mesmo. Então eu disse isso aos líderes, que meu compromisso com eles se encerrava nessa eleição da presidência do Conselho. A partir de lá, eu realmente não vou votar mais com eles. Eu acho que eles precisam também refletir um pouquinho em termos de serem um pouco mais colaborativos e construtivos e pararem de se apegar a coisas que já ficaram lá atrás. Então, eu nesse momento, veja, não significa dizer, porque isso no Palmeiras também sempre tem esse carimbo, né? Sim. O fulano é oposição, o fulano é situação, o fulano tá lá, ele migrou para cá. Não é exatamente isso. A vitaliciedade me trouxe essa independência, o que é muito bom. Então, evidentemente que no final do dia nós estamos lá pela mesma coisa. Sim. Se eu tiver que votar em coisas com a situação, vou votar sem problema nenhum. Como já votei. Claro. O orçamento foi votado no final do ano e contou comigo. A redução do número de conselheiros vitalícios, que era uma pauta antiga, um desejo antigo, contou comigo. Então, já votei e vou voltar a votar se o caso for, né? Sempre pensando. Mas assim, em termos de compromisso, que às vezes as pessoas, mas nós estamos fechados com uma votação XPTO, não vão contar comigo. Tá, não adianta procurar, que é isso você... Veja, procurar a gente sempre vai... Não, vamos procurar, mas já sabe o seu posicionamento. Achar que vão ter... Vamos lá, que com o Savério vamos contar. Pelo simples fato, não. Tá. Né? Até porque agora vamos ver na gestão do CD também o que vai acontecer. Que, aliás, algumas promessas foram feitas aí de eleição de vitalício de novo, pelo menos até 2 neste ano, né? Mudança em relação à aquisição de ingressos como era antigamente. Algumas propostas foram feitas aí, a gente vai ver se na prática vai ser realizado ou não, que já também mexe um pouco nisso também, né, Savério? Assim, foram compromissos assumidos de uma forma que já estão se tornando outra por conveniência política, né? Por interesse político, para não se perder um pouco esse espectro. Que você disse há pouco, a Leila Pereira mexeu com tradições, e isso incomoda as pessoas. As pessoas estão acostumadas. Isso. E aí acabou tendo uma relação mais... Ela sentiu... muita gente percebia que ela contava muito com o sócio, mas ela precisa, antes do sócio, do conselheiro, porque senão ela não vai para frente. Sim. Porque para você chegar a uma eleição, a Assembleia Geral do Sócio é no final, mas ela precisa do conselho antes. Então ela começou a perceber, não sei se percebeu ela mesma ou alguém já chegou, dá uma olhada aí, que do jeito que você tá, aquela eleição do Serafim, em que o Mário Giannini foi próximo da outra eleição do Conselho Deliberativo, meio que mostrou isso. Olha, você está mexendo aí numa coisa que pode trazer um prejuízo politicamente. Não foi isso, Savério? Foi, mas eu acho que ela teve realmente esse termômetro
para sentir e parar para refletir No vitalício. na eleição de vitalício realizada em dezembro. Que um ligado à oposição, pelo menos um apoiado pela oposição, foi o mais votado. Foi o mais votado e nomes que eram tidos como certo acabaram não sendo. Então, eu acho que ali, se ela não entendeu, eu não sei porque não convivo diretamente com ela, mas certamente ela abriu o olho e viu como funcionam as coisas, né? Aquilo chamou a atenção dela, eu não tenho dúvida, e aí talvez pessoas tenham vindo em socorro dela, como você falou, olha, abre o olho, pensa nisso, veja como funciona, né? Essas promessas que foram feitas agora recentemente, nós vamos ver na prática o que vai acontecer, mas isso é comum também, é normal. A questão dos ingressos é uma questão que era uma questão que estava consolidada e que ela mudou, talvez ela tenha feito de uma maneira equivocada, porque o pano de fundo era impedir a transação desses ingressos pelos conselheiros. Ela pode fazer de outra maneira, não precisa simplesmente cortando os ingressos, mas é uma discussão que ela vai, enfim, decidir agora, né, com essa nova gestão do Conselho. E a questão dos vitalícios, como eu disse, é um tema que já vem lá de trás. É um tema antigo, se vai fazer duas ou uma. Eu sou da opinião que a gente tem que fazer uma, pelo menos anualmente, enquanto você tiver vaga vacante. Por uma questão simples, o Estatuto ele dispõe sobre a composição do Conselho. Quando ele trata do Conselho Deliberativo, ele dispõe sobre a composição e sobre o funcionamento. Sim. Se eu sou presidente do Conselho e eu tenho vagas sobrando, eu estou comprometendo a composição e o funcionamento da casa, em tese. E é isso mesmo. Sim. Então ele tem que, com uma periodicidade, não a cada mês, mas anualmente, né, fazer. E aí, Fred, você me permite, claro, eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, entra numa outra questão que é o que eu acho que assim, o Conselho ele tem uma tarefa importantíssima e ele precisa realmente ter a consciência disso. Essa questão da vitaliciedade poderia ser resolvida tranquilamente se houvesse um regimento interno, que não existe, para falar como funciona e como não funciona, como chama, se chama e se não chama. Alguns instrumentos de governança, o Palmeiras tem que avançar, tem que desenvolver. O Palmeiras é uma associação hoje, é uma organização que fatura quase 1 bi. Ela precisa ter esse tipo de coisa. Sim. Uma outra questão, política de transação com partes relacionadas. O Palmeiras, felizmente, teve nos últimos anos a presença do Paulo Nobre, da Sim. Leila, com aportes de capitais e que ajudaram demais a reversão e o cenário que a gente se encontra hoje. Mas não é o mundo ideal, né? Não pode ser. E se for para ser, tem que ser dentro de uma condição. Qualquer organização empresarial hoje tem a sua política de transação com partes relacionadas. Agora tem a história do avião, não sei Sim. se virá ou não. Pô, tem que ser. Como vai usar, por que vai usar, pode usar, vale não pode a pena usar. Exatamente. Então, existem uma série de questões aí que o Conselho, eu espero que possa enfrentar, né? Além da pauta ordinária, que é votar contra, que é aprovar orçamento, mas isso já está, né? E, por fim, que era uma coisa, inclusive, que eu pensava muito, né? É a iniciação do conselheiro no tema da SAF. Porque o dia que a SAF, se um dia a diretoria executiva, hoje exercida pela Leila, amanhã pelo sucessor da Leila, enfim, resolver, ele vai passar necessariamente pelo Conselho. Muito embora o Estatuto do Palmeiras já tenha uma previsão aberta da possibilidade do Palmeiras se transformar. Que, na minha visão, ela não é suficiente, né, não é o detalhamento necessário para uma contratação. Se eu sou um investidor de SAF e olho aquela cláusula do Estatuto, falo, é um bom caminho, tá? Mas não é só. Tá. Então, é importante, o conselheiro não vai tomar essa decisão, mas ele precisa se ambientar, ele precisa se familiarizar, ele não pode ter uma opinião que não tenha abalizamento. Ele, eu ouvi dizer que... Não, ele tem que saber por quê. Até porque as métricas que nós temos hoje de medição da SAF ainda não são suficientes. Não são boas, porque os primeiros clubes que aderiram às SAFs foram por condição existencial, sob pena de não abrir a porta no dia seguinte. Então ainda não é um modelo que você possa entender, o que é bom, o que não é. Com certeza. Savério, a oposição tinha escolhido o Carlos Faedo para ser o candidato à presidência do Conselho Deliberativo e muito se fala que foi a decisão mesmo, não foi só a decisão, definição do ex-presidente Paulo Nobre. E que o seu nome foi colocado, tirado da condição de ser o candidato por ele, e que vocês não têm uma boa relação. É isso mesmo? Não tem essa boa relação? E foi isso mesmo que aconteceu? Foi realmente o Paulo Nobre que, olha, o Savério não,
vamos de Faedo, e aí, como o ex-presidente Mustafa acabou se colocando fora da escolha também, aí eles decidiram, e aí depois reclamaram, mas aí depois que foi escolhido, não adianta reclamar. Mas nesse caso, do seu caso, foi exatamente isso, Saverio, que acabou te atrapalhando nesse momento? Vamos lá, Fred, eu não sei se houve um veto direto do Paulo ou não, mas isso foi decidido inicialmente numa reunião do grupo do Paulo Nobre, porque o grupo do Paulo Nobre hoje é um arremedo. Além Sim. do pessoal mais ligado intimamente a ele, tem outros grupos que aderiram. E não houve uma decisão unânime, mas houve uma decisão por maioria sobre o nome do Faedo. Certamente o Paulo, em relação àqueles que ele controla diretamente, que é um grupo de uma dúzia e pouco, deve ter feito um veto em relação ao meu nome. Muito embora isso não tenha sido confidenciado depois, mas assim, eu acredito que sim. E é uma pena, eu respeito. Eu não falo com o Paulo desde o dia que ele passou a caneta para o Maurício, 15 de dezembro de 2016, infelizmente. Uma pessoa que eu conheci ainda na adolescência, na arquibancada, que foi meu amigo, frequentei a casa, jogava bola lá no Palmeirinha. Depois a gente estudou na PUC na mesma turma, né? Agora estamos fazendo 30 anos de formado. Fomos sempre muito amigos. A primeira eleição do Paulo, em 97, eu ajudei diretamente ele, com pelo menos um quarto dos votos que ele teve, aí com amigos, que a gente fez um esforço. Aí depois, em 2001, eu acabei não ajudando, porque eu fui o meu primeiro. Sim. E já entrei, ele era diretor do Mustafa Contursi, eu entrei em outro grupo, depois a gente se reencontrou lá. Enfim, o Paulo ficou com uma mágoa muito grande de uma série de pessoas, eu não sou o único, mas é uma das pessoas com quem ele hoje tem problema, deu birra, né? Porque, assim, Fred, eu deixei claro em algum momento, quando o Maurício assumiu, que eu entendia que o Maurício deveria ter o crédito nosso até segunda ordem. Sim. Até porque ele era uma escolha do Paulo. Sim. E que essa história que se contava a respeito da associação da Leila e tal, não correspondia exatamente à realidade. Porque o Paulo teve ideia de fazê-la diretora, não conseguiu, foi demovido dessa ideia pelo presidente Mustafa, que falou talvez seja mais fácil colocá-lo no conselho, mas será que pode? Pode. Então, quando ele alega ignorância daquilo tudo que aconteceu, não é que me contaram. Eu estava no COF, eu vi esse debate acontecer. Sim. Então, eu nunca concordei com a narrativa que ele e o grupo falaram, né? E isso acabou gerando realmente um desgaste muito grande. E eles não me perdoam por causa disso, mas assim, de novo, para finalizar, o que é certo, Claro. Né? É dessa maneira. Por exemplo, falar na eleição lá dos 3 anos, sim, quando mudou, isso eles estão corretos. E eu também, eu fui contra. Primeiro porque pessoalmente eu sempre gostei mais do 2+2. Mas não por isso, porque na reforma no Comitê de Reforma Estatutária, ninguém nunca falou nos 3 anos, 3+3. Lá houve um empate, éramos em 23 naquela comissão do Antônio Pompeu, houve um empate quase que técnico, e ele adiou, porque a conversa não estava suficiente madura, de 2+2 ou de um único de 3, e que não vigorava para o Paulo Nobre. Nisso ele sempre deixou muito claro, eu não quero que vigore para mim. De novo, a justiça tem que ser, né, temos que ser realistas, a justiça tem que ser feita. E aí quando veio para a reforma era uma coisa diferente. Então isso realmente... Então eu me posiciono de acordo com a instituição e daquilo que eu vejo e vivo, né? Também, se eu despertei uma mágoa por algum motivo, né, se fosse uma coisa que não, uma inverdade, vá lá, mas não, eu vi. Então foi isso que aconteceu. Espero até que no futuro, né, voltem a gente pelo menos possa conviver, tem tanto amigo comum, e o Paulo realmente tem uma passagem digna de nota, que ele escreveu o nome dele na história do clube, né? É uma pena até que ele tenha se afastado. A gente tem só 1 minuto, Savério. Vou te fazer uma pergunta rapidinho. Da Leila Pereira, como que você está vendo esse momento? Assim, o torcedor que está acompanhando a gente aqui não entende, eu sei que o tempo é curto, o assunto é longo, mas não entende tanto dinheiro que entra, mas o time na hora não contrata, não... Vocês ficam esse questionamento também, ou isso é por parte do torcedor, ou é facilmente entendível que o Palmeiras gasta muito também, por isso que não tem tanto dinheiro? Olha, Fred, tem muita gente que tem esse entendimento. Eu, pessoalmente, não tenho. Eu, em relação a isso, não tenho a menor objeção, porque eu sei, eu ainda era do COF, o nível de compromissos que o Palmeiras assumiu e que tinha uma transição de elenco que se encerrava nesse ano de 23, sim, que ela assumiria com 22 e 23 com a corda no pescoço. O Palmeiras fatura muito, é verdade, só que gasta muito, gasta não com tanta eficiência. Então,
tem um problema de abalo e de comprometimento no fluxo de caixa que já vem da gestão do Maurício e que ela ia experimentar até pelo menos esse ano de 23. Né? Até, para finalizar, não é correto também as pessoas afirmarem assim, a Leila recebeu dinheiro e está pagando a dívida que é dela. A dívida que é dela era um contrato, é uma combinação, mas não é só isso. O problema é o caixa do clube que foi estrangulado. Agora, sai o Lucas Lima, sai esse, sai aquele, vai diminuindo, mas até 23 nós temos esse problema. Então ele queria se desvincular da oposição, e agora, quando o ano passado, em outubro, teve aquela entrevista desastrosa da Leila Pereira, que ela disse que não foi mal, você falou que assistiu 6 vezes, você assistiu 6 vezes, é que ficou em dúvida em algum momento, né? Assisti tanto. Não foi bem mesmo, todo mundo reconhece, ela pode não reconhecer publicamente, mas não foi bem. E ali deu uma juntada, aí, uma conversa. A conversa hoje do Palmeiras Avante ganhou muita força naquele momento, em outubro de 2023. Né? Hoje o movimento tem nome, mas o movimento lá, que foi aí mais conhecido naquele momento, foi a partir de outubro de 2023. E eu conversei com o Savério, uma semana depois da entrevista da Leila Pereira, sobre isso, até porque eu fiquei sabendo que tinha tido uma reunião da oposição, e o Savério, que até então, nessa entrevista que eu mostrei agora, estava ficando de longe, afastado da oposição, volta a se reaproximar. Então vamos ver aí o Savério falando dessa reaproximação, do que a Leila falou, porque esse empate vai existir. Leila Pereira e Savério na candidatura agora. Agora é oficial, são 2 candidatos mesmo. Desta vez a oposição terá candidato, ou seja, a situação terá um adversário. É óbvio, a situação é super favorita, mas vale a pena acompanhar o que nós conversamos com o Savério também. Foi a última manifestação com o Savério, né, entrevista aqui na Bola Não Para. Vamos conferir. Isso, né, Savério, que a gente percebe, né, a situação não vê assim, mas a gente percebe um receio do conselheiro de se manifestar, um receio do conselheiro falar da entrevista. Não é fácil. Eu, como repórter, e a gente conhece muita gente da política do Palmeiras, há um certo receio. Poxa, eu prefiro não falar, eu até converso com você em off, mas cuidado, o cara não manda áudio de WhatsApp, porque está com medo de que compartilhe o áudio e cai aí nos ouvidos ou da Leila ou de alguém próximo e a pessoa pode ser punida. A questão que aconteceu dos 26 que questionaram, né? E aí a gente pode questionar, mandou primeiro para a imprensa, deveria ter sido algo interno, mas mesmo assim é um questionamento totalmente normal, nada de anormal, e a gente conversou com isso, né, Savério? Você até releu ali, quando a gente conversou, se tinha alguma coisa extraordinária, e você mesmo depois percebeu que não era para tanto, né? Mas na verdade foram punidos aí, né? Já o terceiro jogo que ficaram sem ingressos, teve o evento do César Maluco, não foram convidados, e algo que vai gerando um clima em que a pessoa pensa algumas vezes, porque tem gente que realmente, né, Savério, que a gente sabe, tem aquele conselheiro que quer estar mais próximo, quer estar no momento da vitória, quer usufruir do que tem das coisas boas do clube, que podem ser aí oferecidas pela gestão, e a pessoa não quer perder, tem família que frequenta o clube, tem N motivos para ficar com receio. E isso você tem sentido isso, né, Savério? E agora com o novo caso em relação aos consulados, porque agora a reclamação também do Departamento do Interior, que teria aí limado outros consulados aí que não gostaram da entrevista, e aí quem se manifestou contra, estão sendo retirados, aí teve um manifesto desses que foram retirados, que não gerou um impacto tão grande, mas que o clube acaba dando uma visão a partir de fazer uma nota oficial. Primeiro, você faz uma nota oficial, todo mundo vai querer saber do assunto. Né? Então, o que você pensa? Estiquei um pouquinho, mas só para dar esse ângulo todo aí, desses últimos tempos aí, Savério. Fred, excelentes suas colocações, vou passar rapidamente por elas, né? Então, com relação ao receio, não tenha dúvida que ele é manifesto, né? Especialmente naqueles que seguem ela, que são mais próximos dela, né? Porque mesmo apoiadores, tem pessoas que não gostam de conviver com injustiças e tem visto isso, né? Até porque nosso convívio no clube é direto. O conselheiro de um lado, de outro, né? Nós temos aí uma identidade, uma vida em comum na associação, e isso não significa que sejamos inimigos nem nada disso. Então a gente convive com pessoas que realmente também não aprovam totalmente tudo que vem acontecendo, mas que tem um receio enorme nesse momento de se manifestar,
né, de se insurgir ou de dar uma opinião qualquer, sob pena de retaliação. Em relação ao pessoal que compõe esses grupos de oposição, esse receio é menor, né? Na realidade, acho que o pessoal, independente desses que foram penalizados, que diga-se de passagem, né, Fred? É um absurdo, porque, na realidade, o pessoal agiu no cumprimento da sua função como conselheiro, não teve resposta da direção e acabou retaliado, né? Mas, de uma maneira geral, né, e isso, assim, filosoficamente falando, se você me permite, Claro. o tanto que ela baixou o sarrafo, o tanto de desaforo e destempero que foi utilizado na quarta-feira, permitiria, mutatis mutandis, que também qualquer um se manifestasse, desde que não fosse ofensivo, desde que não fale uma inverdade, mas ainda que assuma um tom contundente, um tom de cobrança. Então, para mim, eu me sinto bastante à vontade, né, para falar, como sempre, o que eu acho que eu devo ou o que eu não devo falar. E nós temos visto isso cada vez mais, né? Então, você deu o exemplo dos consulados, foi exatamente o que aconteceu. Foi uma retaliação a partir da diretoria que acabou limando, né, momentaneamente, porque eu acho que isso a médio prazo se reverte, mas quase um terço, Fred, dos consulados inscritos, eu não vou afirmar com precisão, mas pelo menos o que colhi de informação hoje durante o dia, nós temos aproximadamente hoje 220 e 230, dos quais 60 a 65 saíram fora, né? Justamente por terem posições diversas da orientação da atual diretoria, o que é um absurdo, um outro absurdo. Por quê? Porque, muito embora não se dê o devido valor ao Departamento do Interior, ele é fundamental para o clube. Ele é o interface da relação institucional com muitos palmeirenses ao redor do Brasil, de vários estados e ao redor do mundo, né? Então, assim, nós temos que... É claro que talvez sempre vão haver problemas. Eu lembro na época que eu passei pela diretoria, e esse cargo era exercido pelo Tarso, nosso atual quarto vice-presidente, né, o Tarso Furtado, e as dificuldades que o departamento tem por falta de recurso e tudo mais. Às vezes existem críticas à estrutura, mas por questões relacionadas ao dia a dia, à operação, né? Nunca por censura, nunca por ameaça de retaliação, nada disso nunca aconteceu, né? Então, é muito preocupante. E é uma situação que, inclusive, eu acredito que vai ser cobrada na reunião do próximo dia 23, né? Eu acho que você sabe que no próximo dia 23, o próximo conselho vai se reunir em reunião ordinária. E até aproveitando, primeiro assim, tá virando regra, Savério, assim, não concordou, tá sofrendo retaliação, tá meio que essa linha tá muito clara nisso aí, ou é uma mera impressão, é um exagero ou não? Realmente não concordou, tá sofrendo retaliação? Olha, Fred, é o que tem parecido, tá? Aparentemente, se você, como todo tipo de exame você faz por amostragem, é o que está acontecendo hoje, né? Evidentemente que é uma coisa velada, não está escrito, né? Não existe, mas certamente é uma orientação, porque nós temos visto isso com frequência, e veja, de forma a alcançar não só grupos, mas também pessoas individualmente. Veja o caso do nosso ex-conselheiro, do Leandro Bafume, que foi demandado judicialmente por ela, por uma crítica que ele fez, né? Talvez tenha havido alguma ofensa, ele entendeu alguma coisa, mas enfim, tomou uma suspensão também de 30 dias do clube, não pode frequentar com a família, e assim por diante. Não há, hoje, crítica, ainda que construtiva, que não seja penalizada, que não seja retaliada. Então, lamentavelmente, é isso que tem acontecido. E se você me permite também, claro, só para esse aspecto, eu queria dizer o seguinte, porque é importante, né, a gente avaliar dentro de um contexto histórico, até dentro do que a nossa mandatária falou, né, supostamente com esse recorte, que é na história centenária do Palmeiras, só se relaciona ou só é exitosa no curso da passagem dela, como se não houvesse nada antes, enfim, o que é uma bobagem. Mas eu, por exemplo, que conto com 22 anos de participação ininterrupta no Conselho, participei no início da minha gestão, lá há 20 e tantos anos, quando
eu era ainda um rapaz de 31 anos, daqueles anos que foram anos duros também, né, que o pessoal até brinca, chama de anos de chumbo, né, o final da época do presidente Mustafa Contursi, e com toda a rigidez do exercício do mandato dele e tal, eu nunca vi isso. Eu não vi isso. Eu lembro no começo, por exemplo, no meu primeiro mandato, ele tinha realmente o domínio do conselho, né? Era aquela ocasião, você vai se lembrar, você também que acompanha a nossa história recente há bastante tempo, né? Mas que o pessoal nos caçoava, dizendo que cabíamos numa Kombi, né? Que era um grupo diminuto, de 20 e poucas pessoas, e era verdade. Mas mesmo assim, tínhamos a palavra nas reuniões do Conselho, ninguém nunca foi tolhido. É evidente que a gente levava proposições que iam para votação e apanhavam de 270 a 30. Mas não havia a supressão do direito do conselheiro, né? Então, isso eu estou falando não é porque me contaram, eu vivi isso e eu posso constatar isso. Então, isso é muito preocupante hoje, esse flerte com não sei se é autoritarismo, tirania, qual que é a palavra, né? Absolutismo, não sei qual é a palavra, mas com a censura, né? No momento que você penaliza alguém que está cumprindo o dever estatutário dele por conta de opinião, isso não está correto. Ô, Saverio, e aproveitando, assim, eu conversei com você antes de ser candidato, você foi um dos poucos que falou que quando você estava querendo ser candidato ainda, depois, quando não houve uma convergência de um candidato à oposição, acabou não colocando nenhum candidato para a eleição onde a Leila foi confirmada presidente do Palmeiras, e você sempre citou em relação ao conflito de interesses, da preocupação em relação ao assunto conflito de interesses, né? Depois da manifestação da presidente, algo mudou? Alguma variação sua mudou? Você mantém isso e por isso é importante essa explicação sobre a relação Crefisa-Palmeiras, placar linhas aéreas Palmeiras, Saverio. Não, eu mantenho esse posicionamento, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida sobre a inadequação desses relacionamentos. Fred, não que eles não possam ocorrer, eles podem ocorrer, mas eles têm que ocorrer de acordo com uma disciplina, com uma regra, que é a famosa convenção entre as partes relacionadas, que é a pessoa usar os dois chapéus na mesma instituição. Então, para mim não há dúvida. Você veja, por exemplo, a questão do relacionada à empresa do táxi aéreo. Evidente que existe conflito de interesses, porque ela lançou a marca dela no mercado, posicionou a marca dela para essa visibilidade toda, utilizando um grande garoto propaganda, que foi o Palmeiras, né? Além da inversão da narrativa, esse é um outro ponto, mas assim... O avião era do Palmeiras, depois mudou, mas no começo foi como um avião do Palmeiras, né? Pois inclusive foi falado isso no começo, quando nunca foi, né? Então, é evidente que você tem. Aí, naquela viagem que nós tivemos um problema no retorno, né? Como funciona esse tipo de relação, né? Como agir numa situação dessa, diante de um cenário onde a pessoa, além a pessoa senta dos dois lados da mesa, ela é dona da empresa que está levando e é a presidente do clube, né? Então, saindo um pouco desse... Se você imagina que nós estamos falando de dois agentes, a presidente do clube é um e a dona do táxi aéreo é um CNPJ, o que ela faria em relação a esse atraso, Fred? Ela ia demandar, ela ia acionar, ia pedir indenização no dia seguinte. Se amanhã nós tivermos algum problema, Deus o livre, mas um problema mais que a gente não quer nem cogitar. Eu vou até colocar o parênteses, que eu sei é um assunto delicado, mas assim, o exemplo Chapecoense, infelizmente a tragédia da Chapecoense, foi mostrado. Com a Lamia, que era uma empresa boliviana, que economizava combustível, que levou a seleção argentina, levou outros clubes, fazia a América do Sul inteira aí nas competições da Conmebol. Era uma indicação da Conmebol aos clubes, inclusive, por isso que a Chapecoense contratou a Lamia. E a gente viu o problema dos seguros, o quanto que estão sofrendo aí as famílias, porque não tinha problema em relação a seguros, tudo, e tudo tem que ser visto. Não é que a gente não quer tragédia, pelo contrário, não quer. Isso é uma marca, a Chapecoense paga até hoje, literalmente, esportivamente, inclusive, brigando para não cair para a Série C, e com dificuldade por tudo que aconteceu. Isso muda a vida das pessoas, não preciso nem dizer, né?
famílias, não só os jogadores, funcionários, colegas de imprensa que estavam no voo, mas assim, nunca se atentou a isso, nunca se preocupou quanto a isso. E a Placar chegou e veio, mas nunca se falou sobre isso. Olha, quanto a isso, nós temos total cobertura. Isso não quer dizer que vai acontecer a tragédia, mas você tem que se prever, né? É uma precaução, não é uma coisa que você quer que aconteça, mas você tem que ter algo, pelo menos, divulgado, né, Saverio? Exato, Fred. É claro que quando eu comecei a falar, o exemplo é isso, né? Então você tem toda essa definição de responsabilidades, né? E sem esquecer que amanhã você pode carregar um problema enorme para o Palmeiras, né? Então, esses conflitos, realmente, eles precisam ser superados. E por mais que ela negue peremptoriamente que não exista, não é verdade. Não é verdade. E ela fica brava, né, quando é questionado nesse sentido, né, senhor? Fred, veja, eu vou te dar rapidamente um exemplo, que não é o mais adequado, mas mal comparando, né? Mas eu até usei esse exemplo outro dia. A pessoa é síndica de um prédio e vai lá e resolve fazer uma benfeitoria no salão de festas do prédio. Contrata o melhor arquiteto da cidade e paga do bolso dela pela obra, o síndico. Não adianta ela falar que ela fez no interesse dos condôminos o que fez o que tinha que fazer e é assim que tem que ser. O condômino pode não querer que seja assim. Ele pode querer que seja um outro arquiteto, ou que seja um outro equipamento, um outro móvel que foi colocado na sala de festa. Ou ele pode falar, não era para fazer obra aqui, nós tínhamos outra prioridade. Então é mais ou menos assim que nós estamos falando, né? Que é, por exemplo... As piscinas do clube. As piscinas do clube, né? Porque na narrativa ela tem falado isso, pô, quem é que dá o dinheiro para isso? Quem é que investiu? Quem é que está pagando a piscina? Mas assim, isso não é salvo-conduto. Isso não é salvo-conduto, né? É uma liberalidade, é uma benevolência, o Palmeiras tem que agradecer, mas tem que ter uma regra para fazer isso e jamais pode ser colocado dessa maneira. No caso da piscina é até mais grave, porque a gente tem o precedente dos aportes que foram feitos para aquisição dos jogadores que depois se transformaram em dívidas, né? Nada nos garante, pelo menos até a conclusão dessa obra e a formalização dela, que isso não possa acontecer em relação à piscina também. Até hoje a gente está recebendo como doação, né? E se for doação, então tem que funcionar como doação, como o ex-presidente Paulo Nobre fez em relação ao centro de treinamento, ao centro de excelência, onde ele fez uma escritura de doação, recolheu o imposto em TCMD, 4%, e doou para o clube. É o que ela tem que fazer, né? Então são essas questões, né? Eu acho que isso que é importante também, porque quando a gente fala de conflito de interesses, a gente tem que entender que não basta a melhor das intenções da pessoa em fazer ou em atender alguma situação que o clube ou a entidade não tenha condição de, por conta própria, fazê-lo, mas isso não significa que ela está isenta de qualquer problema ou de qualquer conflito ou que seja um salvo-conduto, não é, né? E até nessa linha também, né, só em relação até a conflito de interesses, né, quando se faz eventos no clube, onde é destacado, foi a Crefisa que fez, tudo isso, como que você observa, né, porque teve o Dia das Crianças, por exemplo, agora, tudo é Crefisa, os eventos, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo envolvendo. Isso também teria que ter algo colocado a todos, colocado a todos. Como que você vê esses casos? Porque a gente tem que observar, né? Os conselheiros são filtro para que depois a Assembleia Geral de Sócios vote nos candidatos, ou para conselho, ou para presidência, né, Saverio? Ou seja, também o eleitorado está no associado, né? Uhum. Olha, Fred, também uma ótima colocação. Evidentemente que você tem um conflito aí manifesto, né? Até porque aí você é uma ação direta de computação ou de tentativa de aderência do associado. O racional de quem pratica essa atividade hoje, né? De quem, de uma certa forma, extrapola na condução desses processos, que detém a exclusividade do patrocínio das marcas, é verdade, né, das propriedades. Mas aí, através de uma interpretação mais alargada, vale tudo, vale até o carrinho de pipoca ou a época mais aguda da pandemia, por exemplo, os totens de imunização, né? Então, assim, isso
isso, na minha visão, veja, não deveria acontecer dessa maneira. Isso tem que ser regrado. Isso tem que ser... Quando por exemplo... porque, Fred, é importante falar o seguinte, né? Não interpretem o que a gente fala como uma picuinha, como uma birra, ou como qualquer outra coisa que não se relacione à defesa da instituição. Porque amanhã a presidente não estará mais à frente do clube e outros. Então, ele tem que ter as suas regras, ele tem que ter os seus procedimentos, os seus processos. Houve a contratação de um cantor famoso para cantar na festa junina do clube. Então, são todas essas questões que acabam, no fim do dia, trazendo um favorecimento, né? Então, isso tem que ser muito discutido. Eu identifico uma série de conflitos. Havia um com a própria torcida organizada, né? Antes da ruptura. Com o patrocínio da torcida, com tudo que aconteceu também, né? E a coisa renova. Agora aparece, por exemplo, a notícia de hoje do eventual apoio financeiro ao isso. Que é o vídeo do Pedrinho com o José Roberto Lamarck. Que é um co-irmão, mas também há conflito. Ele disputa a mesma competição que nós, por mais que sejamos clubes irmãos e aquela coisa toda, mas isso não existe, né? Eu acho que é para dar algum recado, Savério? É assim, se vocês não estão satisfeitos com a gente, tem outros que querem, ou você não encara como um recado, ou você acha algo até deveria ter sido evitado? Como que você vê um vídeo como esse? O Fred, como o assunto é muito fresco e hoje os grupos pipocaram, alguém falou exatamente isso que você disse, né? Como que servisse de um alerta, né? De um aviso. Eu ainda não digeri totalmente isso para ter essa opinião, mas eu acho assim, até porque a própria presidente já havia recebido o Pedrinho recentemente também. É a cabeça do Vasco. Na semana passada. Mas sendo ou não sendo, né? Tendo ou não tendo sido feito com premeditação, o fato é um só. Isso não pode ser feito dessa forma. Isso não pode ser feito. Pode até ser uma manifestação de apoio, não tenha dúvida nenhuma. Mas nada além de um compromisso que seja um apoio institucional, né? Não financeiro. Exatamente. Não financeiro e nem pessoal. Ele fala a palavra apoio, né? Ele não deixa, vou apoiar com as empresas. Não, ele fala um apoio. E aí ele pode salvaguardar, eu falei apoio, eu não falei que eu vou ajudar financeiramente. Ele pode, né? Fred, evidentemente que ele pode, não tem dúvida nenhuma, mas vamos lá. Pode ter sido isso, a gente pode estar, né? Também, não podemos também, né, achar que tudo, né? Mas pode ser evitável. Não elimina o que eu falei, exatamente. A necessidade de se tomar cuidado para falar o seguinte: se ele institucionalmente falasse assim, o Palmeiras vai apoiar nosso ex-atleta Pedrinho nessa jornada dele, tá perfeito, não tem problema nenhum. Mas ele fala as minhas empresas, não. Ô, Savério, até aproveitando, né? Porque assim, você já chegou ao clube, ao grupo do Paulo Nobre, você ficou chateado em relação à escolha de quem poderia ser candidato à presidência, acabou não tendo um candidato à oposição. Hoje você tem um direcionamento de grupo, hoje você está, como eu brinquei na abertura, um lobo solitário, aí, fazendo parte, claro, de um posicionamento oposto à situação. Como que está o Savério hoje politicamente no clube? Fred, eu vou te falar aquela coisa que, putz, às vezes parece um puta lugar comum, mas é verdadeiro. Nós estamos lá, no fim do dia, pelo Palmeiras, né? A gente vive de outras coisas e está lá pelo clube. Então, e eu estou lá pelo clube. E nesse momento, sobretudo de uns 10 dias para cá, aquele meu desânimo, né, por motivos de foro pessoal, que eu acho que eu também às vezes na vida, né, a gente... quando a gente era mais moço, tinha os relacionamentos, você ia curtir fossa, né? Acabava um namoro e tal. Assim, mas eu me reanimei porque, assim, eu tenho visto, sobretudo a partir desses últimos eventos, uma aglutinação do pessoal, uma superação inédita de algumas diferenças. Tá? Eu vi nesses últimos dias, nessa última semana, no início dessa semana, estive junto com pessoas
que até outro dia eu jamais acreditaria que estariam sentadas no mesmo sofá. Então, assim, e o que eu disse a essas pessoas, né, com um grupo de 15, 20, né, não é o momento de se querer saber se tem candidato, se não tem, como é que é a eleição ou não. É uma questão de Estado agora. Nós temos que dar as mãos, e essas pessoas... E você me desculpa, Fred, eu não mencionar nesse momento, porque eu acho que não seria legal, até com eles, né? Mas são todos eles ligados a esses grupos de oposição. Mas, assim, eu vi pessoas que realmente... eu não acreditava que estariam juntas ou que se permitiriam estar juntas até outro dia. E que, mais do que isso, ao final desse encontro, ainda se cumprimentaram, evidentemente, reconhecendo a existência de problemas, né? E em tom bastante elevado, entendendo que esses problemas talvez possam até não estar superados, alguns deles, mas que num outro momento eles vão se resolver, e que agora não é o momento de se pensar nisso, que agora é o momento de estar junto. Então, isso realmente me mostrou o tamanho do quanto ela transbordou o limite do razoável. Porque, inclusive, com companheiros que são mais ligados à situação e tal, que eu conversei também separado, há um descontentamento. Nem todo mundo gosta de viver ao lado de autoritarismo ou de injustiça, né? Então, é isso que eu tenho visto. Então, hoje, assim, estou com esse pessoal que vai batalhar pela instituição, pelas questões que nós entendemos que são fundamentais hoje. Então, porra, uma licitação ano que vem para a nova contratação do patrocínio esportivo, mas em ordem, com termo de referência, com prazos, com forma, quem pode, quem não pode. A questão da mitigação dos conflitos de interesse através de uma política de partes relacionadas. Acho que tem uma pauta que o pessoal não vai abrir mão e que, de uma certa forma, eu me reanimei de novo em colaborar com eles. E isso não quer dizer que você vai esperar nesse momento, por exemplo, sendo indicado a presidente. Ou você pensa nisso, ou não tem isso. Você falou, não é hora de falar de presidência, mas olha, porque começa a falar, o Genaro pode ser, aí volta a falar em nomes, né? Porque faz parte. Tem que ter uma referência, né, Saverio? Não, legal você falar isso, também não vou fugir à sua pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, são duas coisas. Primeiro, eu acho que não é hora de falar nisso. Eu acho que não é hora. Eu acho que, no momento, a gente tem que dar um passo atrás e pensar na instituição como um todo, e isso envolve, como via de consequência, daqui uns meses, falar da eleição. Ponto. 2, a diferença é que, da outra vez, na última eleição, existia um vácuo. Eu mesmo, você sabe a amizade que eu tenho com o Genaro. O Genaro é um dos... Você foi um parceiro de diretoria de futebol, pô. De futebol, e assim, na época que ele foi vice-presidente do Paulo, eu estava no COF, a gente trabalhou muita coisa junto, assim, e é uma pessoa... eu tenho uma relação fraternal com o Genaro. É um dos caras mais corretos, mais bacanas, mais arregaçadores de manga, sabe? De fazer as coisas acontecerem, que eu conheço. Então, esse é um dos quadros mais excepcionais que tem no Palmeiras. Na ocasião, eu fui no começo da pandemia, ainda uma fase aguda, sem vacina, nada, eu saí com ele justamente para falar. Só vou startar meus movimentos se você falar para mim que você não pretende ser, porque senão eu pulo fora agora. E ele estava muito acuado, magoado, tinha acabado de sofrer o processo, ele não foi. Então havia um vácuo, e o Pastore era um assunto que não existia naquele momento. E aquele vácuo estava, eu falei, esse vácuo não pode permanecer, porque a gente tem que ter um contraponto. Eu estava vendo, essas coisas que acontecem hoje, Fred, a gente já está vendo lá atrás, você não me recebeu mais de uma vez, eu já te falei tantas vezes dessas questões. Para mim era pedra cantada, muita coisa. Dessa vez, para o ano que vem, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o Pastore mais participativo, eu vejo o Genaro com uma ideia diferente, né? Não que alguém tenha falado expressamente, mas eu vejo que... Então, assim, eu vou aguardar as coisas acontecerem naturalmente. É claro que eu sou um quadro que estou à disposição, mas eu não tenho o mesmo interesse que eu tive da outra vez, pelo menos hoje. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Eu acho que desta união, se essa união realmente frutificar para essas pautas que a gente precisa até agora em defesa da instituição, vai sair naturalmente um nome. E, Saverio, muito... Eu posso te garantir, Fred, desculpa te interromper, mas para fechar esse assunto, que eu posso te garantir hoje, outubro de 23, é que ela terá adversário na próxima eleição. Então, para você ver, porque foram as entrevistas mais acessadas nos últimos dias aí, eu agradeço a todos que acessaram, e tomara que você que se acessou, eu acessei, se inscreva aí no canal, vou ficar feliz com a sua inscrição, tá bom? Então, conto com a sua inscrição, sua participação aqui
no A Bola Não Para, pra gente falar muito do Palmeiras de bastidores, de negociações, de informações, e eu conto muito com a sua presença. Tá legal, combinado? Então é isso, se inscreva, deixe seu like, manda mensagem e seja membro do canal. Vou ficar muito feliz você sendo membro, sempre com informações importantes dos bastidores do Palmeiras. E claro, vale a pena ressaltar, o A Bola Não Para sempre aberto, situação e oposição a todos. Podem se manifestar, entrevistas, falarem o que pensam do momento do Palmeiras. Tá bom? Combinado? Valeu, gente. Até a próxima.